Ele foi um grande guerreiro africano, um jovem lutador e um grande conquistador. Ele foi o rei da terra. Ele é, até hoje, o rei da terra. Ele é Obaluaê. Atotô, meu pai. Um filho de Peba que tem fé, nós temos fé. Um filho de Peba que tem luz, nós temos luz. Pra iluminar nosso lugar, vai Oxalá. Olá, meus irmãos, que a paz de Oxalá esteja com todos vocês. Sou o Pai Léo das Pedreiras e estou aqui no canal Umbanda do Reino da Paz para mais um Doutrinando. E o nosso Doutrinando sobre o Orixá Obaluaê. E já quero pedir que vocês se inscrevam no nosso canal, compartilhem esse vídeo, ativem o sininho, sigam as nossas redes sociais, sigam o nosso Instagram, @umbanda_rp. Seja membro do nosso canal. Sendo membro do nosso canal, você tem acesso a uma série de vídeos exclusivos, além de algumas oferendas, além da jornada do despertar espiritual e a cursos. Eu ministro cursos há muitos anos na minha casa e agora nós estamos disponibilizando no nosso canal. Por R$19,99 por mês você tem acesso a todos os cursos do nosso canal, tá? Então, seja membro e vem conhecer mais com a gente, tá bom? Então hoje a gente vai falar sobre Obaluaê. E assim como o Orixá Nanã, e já fica o meu convite, se você ainda não assistiu, assista ao nosso Doutrinando de Nanã. Então assim como o Nanã, Obaluaê também é um orixá vindo lá de Abeokuta, lá da região dos Nagôs, e por isso que a gente ouve muito pouco falar sobre Obaluaê, infelizmente. Não muito pouco, mas bem menos do que os outros orixás. Porém, muita coisa que se fala também é uma grande bobagem, né? Dando até alguns aspectos negativos ao nosso pai Obaluaê. E é tudo isso que nós vamos falar hoje. Como vocês sabem, a gente disse também no Doutrinando de Nanã, houve ali uma briga, uma disputa muito grande entre os Nagôs e Urubás, depois se tornaram um povo só, mas antes disso a sua cultura entrou muito em choque e a maioria dos negros escravizados que vieram para o Brasil eram Iorubás. Então eles quase não cultuavam os orixás Nagôs e Obaluaê é um dos orixás Nagôs. Primeira pergunta que todo mundo faz: Obaluaê e Omulu é o mesmo orixá? Sim, é o mesmo orixá. Porém, não é o mesmo orixá. Por quê? Porque isso depende muito da vertente. Primeiro, da vertente da Umbanda, nós temos algumas Umbandas que separam Obaluaê e Omulu, tá? Nós temos vertentes que nem cultuam Obaluaê e Omulu. Nós temos vertentes que colocam tudo junto. Isso porque na África também não é muito claro isso. Nós temos regiões africanas que Obaluaê é um orixá específico e Omulu é outro orixá específico. Porém, nós temos regiões africanas que os dois são os dois nomes do mesmo orixá. Aliás, Chapanã também é o nome deste orixá. Porém, nós também temos regiões que dizem que Obaluaê é o orixá e Omulu é um caminho deste orixá, Chapanã é um caminho deste orixá, tá? Então algumas culturas não africanas, porque na África não tem tanto isso de caminho, porém algumas culturas aqui no Brasil bem antigas têm Omulu como um caminho de Obaluaê, tá? Então é difícil a gente cravar se Obaluaê e Omulu é o mesmo orixá, depende muito da vertente. Para mim, na minha vertente, Obaluaê e Omulu são nomes do mesmo orixá, assim como Odé e Oxóssi é o mesmo nome de Oxóssi, assim como Oiá e Inhansã é o mesmo nome de orixá, assim como tantos outros orixás. Tá bom? Então vamos seguir para falar de Obaluaê. Como eu disse para vocês, como tem essa questão de Obaluaê ser um orixá, né, não é bem um orixá, ele é um inquice, né? Um dia eu faço uma pílula, um vídeo só explicando o que é orixá e inquice. Mas ele é uma deidade, vamos usar esse nome que é melhor. Ele é uma deidade, ele é uma divindade africana que não é um orixá, porque ele não é Iorubá. Orixá é uma divindade dos iorubanos, tá? Como Obaluaê, Nanã, Omulu, Ossan e outros orixás não são iorubanos, são considerados orixás na Umbanda, mas na África não, tá? Então o que acontece? Por isso que vai deturpar muita coisa de Obaluaê. Então isso vai dar aspectos negativos para o Obaluaê, onde muitas pessoas dizem que o Obaluaê é o senhor da doença, é o senhor da desgraça, é o senhor da miséria, é o senhor da fome. Aliás, isso vai até criar uma lenda na Umbanda, né, que o Obaluaê era um orixá que não podia ser assentado dentro dos terreiros de Umbanda, né? As casas de Obaluaê, quando a gente vai num terreiro bem antigo ainda é assim.
o terreiro tem todos os seus orixás, e lá fora tem a tronqueira de Exu e uma casa de palha para o Obaloaiê. Por quê? Porque muitos terreiros seguem ainda a tradição que o Obaloaiê não se entra para casa, porque se você trouxer o Obaloaiê para dentro de casa, para dentro do terreiro, você está trazendo a fome, a miséria e a doença. Tá? E isso tem muito a ver com um grande preconceito com alguns em que se sofrem, né? Algumas deidades, algumas divindades africanas que não são propriamente de cultura iorubá, sofreram. Tá? Mas espiritualmente falando, o Obaloaiê é um grande orixá, você trazer ele para dentro de casa, você não vai estar trazendo nada de ruim. Lá na África, o Obaloaiê representa a ancestralidade, tá? Representa a retidão, representa também a fúria. Tá? Aliás, o Obaloaiê é o orixá da guerra dos Nagôs, tá? Não é Ogum. Então nós temos o Obaloaiê e Ogum, dois grandes orixás com arquétipos muito parecidos na África, de guerreiros. Tá? Essa questão de o Obaloaiê ser mais velhinho, andar com cajado, tudo isso é uma coisa mais umbanda, tá? Abrasileirada, mas principalmente umbandista. Quando a gente pega o culto africano de Obaloaiê lá na África, o Obaloaiê é um orixá que dança, que se movimenta muito bem, tá? Traz uma lança na mão, tá? O símbolo de Obaloaiê na África é uma lança, tá? É um orixá guerreiro, é um orixá muito forte e tem uma fúria muito grande. Ele é principalmente na África invocado nos momentos de fúria, nos momentos... O Obaloaiê, para explicar para vocês, dentro do culto africano, é aquele orixá que representa aquela fúria de dentro para fora para conseguir algo, tá? Então é aquele âmago, tá? É aquela força de vontade interna nossa para combater, para conseguir algo. É de Obaloaiê na África, tá? Porém, aqui no Brasil ele ganha outros aspectos, tá? Um dos grandes aspectos que ele ganha é ser o pai contra as doenças, tá? Em alguns lugares fala que ele é o pai da doença, mas ele é contra as doenças, tá? Ele é mais sincretizado com a questão de ser um orixá que nos livra das coisas e um orixá mais ligado à questão de ancestralidade, de terra, mais vovozinho, vamos dizer assim. Na Umbanda, ele ganha outros arquétipos além desses, tá? Que o Brasil tem. Ele começa a ganhar o arquétipo de ser um orixá muito mais velho, de representar a sabedoria, a calma, ligado aos pretos velhos e também ser o senhor da transformação, tá? E isso tem muito a ver com outras influências que o Obaloaiê vai ter. O Obaloaiê, este orixá, costuma ter influências lá atrás, está falando isso lá anos 40, anos 50 mais ou menos. Ele começa a ter uma influência, primeiro, do eremita, daquele arcano do tarô, tá? Porque o Obaloaiê na África não tem símbolo de foice, tá? O símbolo da foice só vai vir para o Obaloaiê por causa do eremita aqui no Brasil, tá? Estou falando isso, vai aparecer alguém, Pai Léo, mas na África eu já vi um Obaloaiê com foice. Gente, a África é muito grande, tá? É tribal, então com certeza nós vamos ter um Obaloaiê na África que usa foice, nós vamos ter um Obaloaiê na África que usa machado, nós vamos ter um Obaloaiê na África que... vários, tá? Mas estou falando de forma mais geral. Então o Obaloaiê só vem ocupar a questão de foice, a questão de morte, como orixá de morte, como orixá que comanda o submundo, e aí vai ter muita ligação com Anubis, com Hades, tá? Com deuses do submundo grego, deus egípcio, aqui na Umbanda. A Umbanda liga a energia de Obaloaiê, liga-se a energia de Omulu a essa questão de ser o senhor que toma conta dos submundos, tá? Então cresce que lá no umbral, no plano espiritual positivo e negativo, enfim, todas as passagens do plano espiritual, você tem a energia de Obaloaiê. E o grande Obaloaiê, o orixá Obaloaiê, ele é o orixá que toma conta do plano espiritual. Muito parecido com a questão do Anubis e do Hades, de tomarem conta do submundo também. Já na Umbanda, né, como a gente já está falando de Umbanda, o Obaloaiê e o Omulu, né, depende do nome que a gente quiser chamar, ele comanda várias entidades, muito ligado à questão de preto velho, muitos pretos velhos, aliás, dividem a mesma cor de vela, né, branco e preto, mas muitos pretos velhos, algumas pretas velhas trabalham com a energia de Obaloaiê e de Omulu. Porém, Exu também trabalha. Exu é muito ligado ao Obaloaiê e ao Omulu. Aliás, algumas tradições dizem que o Obaloaiê é ligado a Preto Velho e o Omulu ligado a Exu. Mas os dois são ligados a esses dois orixás, tá? Aliás, quando a gente começa a estudar um pouquinho a Umbanda lá atrás, a Umbanda tinha o Omulu como o único orixá de esquerda, né? Isso é dito em alguns livros, onde nós temos todos os orixás de direita e o Omulu o único orixá de esquerda. Aliás, não é incomum a gente conhecer
algumas pessoas que vêm de uma umbanda bem tradicional que trabalham com um Exu chamado Omulu, tá? Exu Omulu. Na verdade, esse Exu Omulu começou com o Exu Omulum, tá? Vai aparecer o nome aqui embaixo, Exu Omulum. Vou pedir para a minha Priscila também colocar a imagem desse Exu. Aqui. Ou aqui, não sei, ela vai colocar onde der. Então, esse Exu Omulum, tá? Era um Exu que trabalha na umbanda, algumas pessoas ainda trabalham com essa linha, e alguns confundem, Exu Omulu e Omulu é a mesma coisa? Não, Omulu Orixá é uma coisa, Exu Omulum ou Exu Omulu é outra coisa. É um Exu, é uma entidade que trabalha com a energia de Omulu e de Obaluayê. Tá? Mas é interessante a gente entender que isso no começo da Umbanda era muito claro. Obaluayê, direita, preto velho. Omulu, esquerda, Exu. Por isso nós vamos ter alguns Exus até que usam o nome de Omulu. Tá bom? Sua cor principal é o preto. Tá? A cor preta é ligada ao Obaluayê e ao Omulu. E aí vai variar muito de vertente para vertente. Algumas pessoas usam preto e branco, como eu uso. Outras pessoas usam só branco ou só preto. Outras pessoas usam roxo. Outras pessoas usam lilás. Outras casas usam violeta. E algumas casas, poucas casas, usam amarelo. Tá? Usam a cor amarela para Obaluayê. Lá na tradição africana, tá? Obaluayê e Omulu também tem cores diferentes. Obaluayê preto e branco, Omulu preto, branco e vermelho. Tá? Então vai variar também de tradição para tradição. É ligado ao elemento terra. Quando nós falamos de Obaluayê, aliás, Obaluayê quer dizer rei ou senhor da terra. Tá? Oba é rei e Ayê é terra. Tá? Então, senhor da terra, é ligado ao elemento terra, é um orixá de energia mais fixa, tá? Não é de energia mutável, por isso que é ligado à terra. Sua pedra principal é a obsidiana, mas além da obsidiana, a turmalina negra, o ônix também são pedras ligadas ao Obaluayê. Tá? Além disso, o Obaluayê também é muito ligado às questões de palha. Muitas pessoas enfeitam sua casa de palha com cordões de pipoca. Tá? Pipoca é a sua principal oferenda. A principal oferenda de Obaluayê chama-se deburu, que é o milho de pipoca estourado com um pouquinho de dendê, com lascas de coco seco ou coco seco ralado. Na Umbanda também tem a tradição de estourar pipocas na areia da praia, tá? Também é uma ligação aí de Obaluayê com Iemanjá, porque Obaluayê e Iemanjá são orixás também que se conversam muito, tá? Aliás, tem uma tradição africana, né? Tem um mitã africano, que Obaluayê foi banhado. O Obaluayê tinha o seu corpo todo coberto de chagas e ele foi banhado pela água do mar de Iemanjá. Ele foi abandonado na praia por Nanã, por ter este corpo purulento. E quando ela banha com água salgada, suas feridas se tornam pipocas. Por isso que a pipoca é a oferenda de Obaluayê. Tá? Obaluayê é festejado em 3 datas específicas. A maioria festeja dia 17 de agosto, tá? Que é dia de São Roque. Tá? Este santo que está aqui do nosso lado, sincretizado com São Roque. Porém, algumas pessoas também festejam no dia 2 de novembro, porque é dia de finados e é um dia ligado a São Lázaro. Porém, o dia mesmo de São Lázaro é dia de 17 de dezembro. Então, algumas pessoas também festejam o Obaluayê no dia 17 de dezembro. E para encerrar, vamos falar um pouquinho dos filhos e filhas de Obaluayê. Os filhos e filhas de Obaluayê, nós temos muitos filhos de Obaluayê e muitas filhas de Obaluayê. Nos seus aspectos positivos, os filhos de Obaluayê são extremamente companheiros, prestativos e caridosos, tá? São pessoas que tiram a roupa do corpo se precisar para ajudar alguém, tá? São pessoas muito caridosas realmente. Nos seus aspectos negativos, são pessoas desleixadas, tá? São pessoas bagunceiras, os filhos de Obaluayê são bagunceiros, são pessoas muito apegadas. Algumas pessoas dizem que o filho de Obaluayê é materialista. Mas ele não é materialista, porque o filho de Obaluayê não é apegado a dinheiro. O filho de Obaluayê é apegado às coisas que ele tem. Então, se ele crer que essa imagem é dele, é muito importante para ele, ele vai ser muito apegado a essa imagem, independente do valor que ela tenha. Tá? Não é o valor monetário. Obaluayê é apegado às suas coisas. Tá? São pessoas acumuladoras. Filho de Obaluayê é aquele cara que em casa tem coleção de tudo quanto é coisa, porque ele gosta de acumular muita coisa, porque o Obaluayê é um pouco acumulador. Quer deixar um filho de Obaluayê bravo? É só você ficar trocando toda hora os móveis de lugar, porque o filho de Obaluayê ele é muito metódico. Ele não gosta que as coisas mudem de lugar. Ele gosta de ter controle sobre as coisas. Então se você ficar mudando as coisas de lugar, ele fica bravo. E além disso, o filho de Obaluayê também é muito orgulhoso. Tá? São pessoas muito difíceis de pedir desculpa. Tá? Os filhos de Obaluayê são bem orgulhosos, não gostam de falar que estão errados, mas quando aceitam que estão errados, são pessoas
de fácil convivência. Agora, se você quiser saber mais sobre o nosso Pai Obaluayê, sobre o Omulu, sobre Chapanã, sobre essa grande energia que é de cura sim, é de transformação, não é uma energia ruim, é um grande orixá e é uma energia maravilhosa de ser trabalhada, procure um terreiro. Tá bom? Um abraço, saravá e até mais. Nós temos fé.